Você já parou para pensar que Deus pode falar com você de forma pessoal? Isso mesmo. Ele pode se comunicar com você de um jeito único, algo que vai além das palavras que ouvimos em igrejas ou das preces que fazemos. E a melhor parte é que essa comunicação é mais próxima de você do que imagina. Eu sei, pode parecer algo distante ou até impossível de acreditar, mas quero te convidar a refletir sobre isso. Você está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer? Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai entender como isso é totalmente real e ao alcance de todos nós. E mais, vou te contar como você pode começar a perceber essas mensagens divinas na sua própria vida. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Já deixa seu gostei aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que vai tocar o seu coração. E claro, se você conhece alguém que também poderia se beneficiar dessa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Vamos espalhar essa verdade juntos. Primeiro, precisamos entender que Deus, na essência, está sempre falando conosco. Pode ser por meio de situações cotidianas, momentos de silêncio ou até mesmo pelas palavras de alguém próximo. A grande questão é que estamos tão acostumados com o barulho do dia a dia, com o ritmo acelerado das nossas vidas, que muitas vezes não conseguimos perceber quando ele está tentando nos alcançar. Esse barulho constante, seja mental ou físico, nos impede de perceber os toques sutis e direções claras que ele coloca diante de nós. A vida moderna, repleta de obrigações, prazos e estímulos contínuos, frequentemente nos distancia da verdadeira escuta espiritual. Por isso, a verdadeira chave está em aprender a desacelerar e cultivar uma atenção plena a Deus. Na Bíblia, vemos claramente que Deus se comunica com as pessoas de formas variadas. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Isso nos mostra que, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, nós também podemos aprender a reconhecer a voz de Deus, que está sempre presente em nossa vida. Quando Jesus fala sobre suas ovelhas ouvirem sua voz, ele revela não apenas a intimidade do relacionamento entre o pastor e as ovelhas, mas também o profundo cuidado e atenção que ele tem por cada um de nós. A relação de Deus conosco é pessoal e direta. Ele nos conhece profundamente e, em retorno, nos chama para uma vida de obediência e confiança em sua orientação. Esse versículo traz um grande ensinamento sobre a capacidade humana de discernir a voz divina. Ao comparar-nos com ovelhas, Jesus está nos mostrando que a nossa habilidade de ouvir sua voz e segui-lo não é algo automático, mas algo que desenvolvemos com o tempo, à medida que nos aproximamos dele. Quando vivemos em sintonia com Deus, passamos a reconhecê-lo em cada momento de nossas vidas, seja em decisões simples ou complexas. Ouvimos sua voz não só em grandes revelações espirituais, mas também nas pequenas nuances do cotidiano, como na paz que sentimos ao tomar uma decisão difícil ou na convicção que nos surge durante um período de oração. É importante notar que a voz de Deus pode se manifestar de formas inesperadas. Ela não se limita a um tipo de comunicação, como uma voz audível, mas pode surgir de pensamentos que nos inspiram a agir de maneira correta, ou até mesmo de sentimentos profundos, de paz ou inquietação. Às vezes, ele fala conosco por meio das circunstâncias ou por mensagens que chegam a nós por intermédio de outras pessoas. Assim, é essencial desenvolver a capacidade de reconhecer essas diferentes maneiras pelas quais ele se comunica conosco. Entretanto, a vida contemporânea, com sua velocidade e ruído, torna o discernimento da voz de Deus um desafio. O ritmo frenético das atividades diárias muitas vezes nos impede de parar e refletir sobre as mensagens que ele nos envia.
Não é raro que, devido ao excesso de informações e demandas, a nossa capacidade de perceber as sutilezas da voz divina fique ofuscada. Por isso, cultivar um tempo de quietude e silêncio é fundamental. Deus muitas vezes fala em um sussurro, não em um grito. E para ouvir esse sussurro, precisamos estar dispostos a desacelerar, a afastar-nos momentaneamente do barulho e das pressões do mundo e buscar a sua presença de maneira intencional. Esse processo de aprender a ouvir a voz de Deus é algo contínuo e crescente. Quanto mais nos aproximamos de Deus por meio da oração, da leitura das Escrituras e da contemplação, mais afinada nossa capacidade de discernir sua voz se torna. A oração, por exemplo, não deve ser apenas um momento em que falamos com Deus, mas também um espaço para escutá-lo. É nesse espaço de comunicação mútua que podemos ouvir o que Ele deseja nos ensinar, corrigir ou orientar. O discernimento é fundamental para que possamos distinguir a voz de Deus das outras vozes que competem por nossa atenção. As vozes internas de nossas próprias inseguranças, as influências externas da sociedade, as preocupações materiais e até mesmo os conselhos bem-intencionados de pessoas ao nosso redor podem se misturar com o que Deus está nos dizendo. Por isso, a prática de testar e verificar as mensagens que recebemos à luz das Escrituras e do testemunho do Espírito Santo é vital. Deus jamais nos guiará a algo que contrarie os princípios encontrados na sua palavra. Em 1 João 4:1, somos orientados a testar os espíritos, pois nem toda mensagem que ouvimos vem de Deus. Isso nos lembra da importância de mantermos um coração e mente vigilantes e comprometidos com o discernimento espiritual. Quando buscamos sinceramente a voz de Deus, Ele nos orienta com clareza, ainda que em formas simples ou diretas, porque Ele deseja que o conheçamos de maneira profunda e pessoal. Já se sentiu em paz em um momento que você não esperava? Ou talvez tenha se deparado com um versículo ou uma palavra que parecia falar exatamente com o que você estava vivendo? Isso, meu amigo, é Deus se comunicando com você de forma pessoal. Ele tem maneiras próprias de falar, que muitas vezes são sutis, mas que têm um impacto profundo em nossas vidas. Às vezes, podemos passar por um momento de incerteza, angústia ou cansaço, e em um instante, um simples gesto ou palavra nos traz um consolo inesperado, como se tudo se encaixasse e entendêssemos que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está nos guiando e nos abraçando. Esse é um exemplo claro de como Deus se comunica conosco, de forma íntima e direta. Ele tem maneiras próprias de falar, e a chave para ouvir a sua voz está na nossa disposição de estar atentos a esses pequenos sinais. O que muitas vezes esquecemos é que, em meio ao caos e à correria do dia a dia, os sinais de Deus estão ao nosso redor. Deus não está apenas em momentos extraordinários ou eventos grandiosos, mas também nas pequenas coisas que nos cercam. Um sorriso inesperado de alguém, um momento de silêncio que nos traz clareza, ou até mesmo uma sensação de paz que invade nosso coração, mesmo quando tudo à nossa volta parece tumultuado. Muitas vezes, precisamos apenas parar, respirar e estar atentos para perceber esses sinais. O primeiro passo para isso é a oração. Não aquela oração só pedindo algo, mas uma oração que vem de dentro, uma conversa sincera, onde você abre seu coração e se dispõe a ouvir. Orar é um ato de entrega, de se colocar diante de Deus sem barreiras, sem pressa, simplesmente buscando uma conexão genuína. Quando oramos assim, não estamos apenas fazendo pedidos ou buscando respostas, mas também criando um espaço onde podemos ouvir a voz de Deus. Uma oração sincera é aquela em que não há necessidade de palavras perfeitas ou fórmulas,
mas um desabafo genuíno de nossos corações. Às vezes, nossas orações podem ser silenciosas, um simples pensamento ou um suspiro, mas mesmo nesses momentos, Deus nos ouve e responde. A oração é, de fato, uma via de mão dupla. Ao falarmos com Deus, estamos não só apresentando nossas preocupações e agradecimentos, mas também nos abrindo para a sua voz. E Deus, em sua infinita sabedoria e amor, tem muitas formas de nos falar. Quando você ora, você não está apenas falando com Deus, mas também criando um espaço em que Ele pode falar com você. Esse espaço é de comunhão, onde nos aquietamos para ouvir e compreender a sua vontade. Muitas vezes, as respostas de Deus não vêm de maneira audível ou imediata, mas se revelam em um sentimento de paz no coração, em uma percepção clara sobre o próximo passo a ser dado, ou até mesmo em uma mudança no modo como enxergamos uma situação. A oração não é apenas uma ação, mas uma prática de escuta. Ela nos ensina a parar, a esperar e a confiar. E acredite, Ele fala de muitas formas. Às vezes, é por meio de um versículo bíblico que se torna vivo, tocando em nossa alma de maneira tão profunda que sentimos como se Ele estivesse falando diretamente conosco. Outras vezes, pode ser através de um momento de reflexão durante o dia, onde uma ideia ou sensação se clareia, nos dando uma direção ou nos acalmando diante de uma tempestade interior. Deus também pode usar outras pessoas para nos transmitir sua palavra, seja por meio de um conselho sábio, uma oração de encorajamento ou uma palavra de sabedoria dita na hora certa. Esses momentos, aparentemente simples, são formas pelas quais Ele se comunica conosco. Além disso, Deus se comunica com cada um de maneira única. O modo como Ele fala com você pode ser diferente de como Ele fala comigo ou com outras pessoas. Algumas pessoas experimentam a voz de Deus em momentos de profunda meditação ou silêncio, enquanto outras podem senti-lo através de uma forte convicção em suas decisões ou ações cotidianas. Algumas podem receber respostas claras em sonhos ou visões, enquanto outras podem perceber sua presença em uma sensação inexplicável de paz e segurança. O importante é que Deus está sempre falando. Sua comunicação conosco não está limitada a momentos especiais ou religiosos, mas se estende a todos os aspectos da nossa vida, desde os momentos de alegria até os de dor. A questão é se estamos dispostos a parar, a prestar atenção e a confiar que Ele está nos guiando, mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Às vezes, a resposta que buscamos pode não ser imediatamente clara, mas quando cultivamos uma vida de oração e abertura, a certeza de que Deus está nos guiando se torna mais forte a cada passo. Em Jeremias 33:3, Deus promete: "Clama a mim, e eu responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes." Ele nos convida a clamar, a buscar e a ouvir a sua voz, e Ele se revela a nós de maneiras profundas e transformadoras. Agora, você pode estar se perguntando: como saber se é realmente Deus falando comigo? Essa dúvida é super normal, e a resposta está na paz que essa mensagem traz ao seu coração. Quando Deus fala, Ele nunca traz confusão, mas sim uma paz que transcende a compreensão humana. Em Filipenses 4:7, a Bíblia diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Ele nos traz paz e clareza, não confusão ou medo. Deus também fala com você por meio da Bíblia. Eu sei que muitas vezes a leitura parece difícil ou distante, mas te convido a abrir o coração para esses ensinamentos e, quem sabe, um versículo vai surgir no momento em que você mais precisar. Em 2 Timóteo 3:16 está escrito: "Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça."
A Bíblia é uma ferramenta poderosa para que possamos ouvir a voz de Deus e ser guiados em nossa jornada. Deus também pode falar com você por meio de outras pessoas. Pode ser um amigo, um conselheiro ou até mesmo um desconhecido que, sem saber, diz exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento. Eu tenho certeza de que você já passou por algo assim. É como se as palavras daquela pessoa fossem dirigidas a você de uma forma tão precisa que você se sente tocado no fundo da alma. Isso não é coincidência, é a forma de Deus se manifestar e falar com você. Mas por mais que Ele fale de várias formas, é necessário estar com o coração aberto para ouvir. Às vezes, estamos tão fechados, tão envolvidos com nossos próprios problemas, que não conseguimos ouvir o que Ele tem a dizer. E é aí que a verdadeira transformação começa. Quando você se abre para ouvir e viver de acordo com o que Deus te direciona, a sua vida começa a mudar. E eu não estou falando de algo mágico, mas de uma mudança real, de dentro para fora. Em Isaías 55:3, Deus diz: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Ele nos convida a ouvir com atenção, a estar prontos para seguir a sua voz, e isso traz vida e transformação para nós. E tem mais, Deus também fala com você por meio de seus sonhos. Já teve aquele sonho que parecia tão real, tão claro, que você acordou com uma sensação de que aquilo tinha um significado? Esses sonhos podem ser mensagens diretas de Deus. Não estou dizendo que todas as imagens ou situações nos sonhos têm esse significado, mas muitos grandes momentos de revelação aconteceram justamente enquanto as pessoas estavam dormindo. Se você ainda está com dúvidas sobre isso, te convido a experimentar. Comece a orar com mais intensidade e atenção. Peça para Deus te falar e esteja preparado para ouvir. Talvez a resposta não venha imediatamente, mas confie que Ele está te guiando de alguma forma. O simples fato de você buscar por isso já é uma grande vitória. Ele nunca vai deixar você sozinho. Conclusão. Agora, eu quero deixar um pensamento final para você. Deus quer falar com você, sim, de forma pessoal. Ele tem algo único e especial para a sua vida. E tudo o que você precisa fazer é buscar, se abrir e estar disposto a ouvir. Não importa quem você seja ou o que tenha vivido até hoje. Deus tem um propósito para você e Ele está sempre ao seu lado, pronto para se comunicar. Como diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você e começa a revelar seu coração para você de maneiras que você jamais imaginou. Eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração e te feito refletir sobre como você pode começar a ouvir Deus mais claramente na sua vida. Se você sentiu que essa mensagem é para você, deixe um comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber como você tem ouvido a voz de Deus na sua vida. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. Lembre-se, Deus está falando com você e Ele sempre estará. Basta você ouvir. Até o próximo vídeo.